não me conhece, está me assistindo pelo replay, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, especialista na superação da depressão e da ansiedade, e ajudo pessoas que queiram aprender como é possível superar a depressão e a ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz e sem precisar fazer uso de medicamentos. Então, antes de começar aqui, eu queria perguntar para vocês qual é o quadro que vocês se encontram nesse momento, se vocês estão com ansiedade, estão com depressão, estão com os dois, vão já respondendo e vão dizendo também para mim de onde vocês estão me assistindo, ok? Então, no ponto em que a gente está, nesse exato momento, falando sobre ansiedade e quando a ansiedade está gerando pensamentos acelerados noturnos, ou seja, a gente está começando a ter uma série de pensamentos que fazem com que a gente deite na cama para dormir, sabendo que no outro dia tem que trabalhar, mas a gente vira para um lado, a gente vira para o outro. A gente pensa numa coisa, de repente a gente está pensando em outra coisa que nem tem ligação, são pensamentos de ordem diversa, e a gente começa a ter um pensamento atrás do outro, e começamos a virar para um lado, virar para o outro, e não conseguimos dormir. E quando a gente vê, normalmente, a insônia inicial, que é o caso da ansiedade, a depressão ela é mais a insônia terminal, mas a ansiedade é mais a insônia inicial, ou seja, eu deito na cama, mas vai me dar sono às 4, 5 da manhã. Agora você imagina uma pessoa que tem que começar a trabalhar às 8 da manhã. É 4, 5 da manhã e ela não conseguiu pregar o olho. Ela está literalmente brigando com a cama. Ela está não só brigando com a cama, como incomodando a pessoa que está do lado dela, porque ela não consegue parar quieta. Ela puxa a coberta, tira a coberta, e ela vira e sente calor e sai. E ela vai, bebe uma água, pensa que consegue, vai descansar e volta e de novo vira para um lado, vira para o outro, e os pensamentos sempre a dar. De repente você tenta resolver toda a sua vida do dia de amanhã numa única noite enquanto você está deitada e não consegue adormecer. Essas pessoas, elas começam a ficar no primeiro dia com esse excesso de não ter dormido direito, com esse excesso de falta, quer dizer, não é nem um excesso, é uma falta, né? Uma falta de concentração. Ela fica mais desmotivada, ela fica com dificuldades, ou seja, fadigas também, um cansaço excessivo que ela vai ter, e aí no outro dia a chance dela começar o dia já extremamente irritada vai ser enorme, porque, como eu disse, essa pessoa tinha que acordar às 8 da manhã e ela foi dormir lá para as 5, 6 da manhã. Então, ela teve 2 horas de sono, o que significa que ela não teve um sono reparador. E isso vai gerar um monte de outras consequências no dia dela. Quais são as consequências que vai gerar? Ela vai estar extremamente estressada, cansada. Isso vai fazer com que ela tenha baixa produtividade no trabalho. Se a pessoa que vem falar com ela, imagina que ela está lidando com o público, a pessoa vem conversar com ela, ela vai ser mais agressiva, a tendência é ela estar mais ríspida, porque o índice de cortisol faz a gente ficar mais reativo. Uma pessoa com ansiedade, quando o índice de cortisol está grande, ela fica mais reativa sozinha, sem ela querer. Então, isso é muito importante a gente conseguir entender. Nesse momento, ela tão agressiva, quanto mais informações vier, mais ela vai explodindo. A chance dela aumentar e ter uma crise de ansiedade vai ser enorme. Por isso, eu falo para vocês com ansiedade que é importante a gente conseguir controlar o sintoma da insônia. A gente conseguir ter esse fator controlado. Mas como é que a gente consegue? Então, controlar o fator da insônia. Primeiro, a gente precisa entender a ansiedade no todo. Existem vários profissionais da área que defendem coisas diferentes. E eu sei e imagino que a cabeça de vocês deve ser uma salgalhada, como se diz aqui em Portugal. Ou seja, às vezes vem um pensamento que a ansiedade é isso, aí eu vou e assisto outro que fala que a ansiedade é aquilo, que a ansiedade é aquilo outro. E cada um acaba defendendo o que ele estudou e que fez com que tivesse resultado para ele, ou que fez coerência para ele. Mas o que eu costumo falar para vocês, e falo com muito carinho, tentem procurar profissionais que tragam resultados naquilo que vocês procuram, naquilo que vocês querem. Porque isso vai ajudar vocês a perder menos tempo e vai fazer com que vocês tenham mais chances de ter eficácia. Então, o que eu vou falar aqui está muito ligado à minha abordagem na minha vida e na vida das minhas pacientes e das minhas seguidoras, ok? Então, eu vou trazer aqui para vocês o conceito de que, sim, a ansiedade é uma doença psicossomática. E se é uma doença psicossomática, ela nunca pode ser tratada de forma unilateral, unifocal. Não adianta. E se você estiver cometendo esse erro de trazer a sua ansiedade como
algo que você vai tratar com um único foco, por exemplo, aqui a Patrícia no TikTok que colocou estou à base de remédios, se ela estiver esperando que só os remédios possam fazer com que ela saia da ansiedade, a chance de sucesso vai ser pequeníssima. Até porque a base medicamentosa é responsável por apenas 6%. Vocês podem procurar isso na internet, facilmente vocês encontram 6% de eficácia. A base medicamentosa para acabar, para curar a ansiedade. Então, peraí, se só 6% faz com que vocês consigam ter resultado, você vai ficar à espera de ser 6%? Não dá para eu ficar à espera, colocar a minha vida em risco pensando em 6% de chance de dar certo. Eu costumo dizer, né? Imagina que você acabou de ter um relacionamento, está começando ainda a fase do namoro e de repente dizem que o método anticonceptivo, né, que você vai usar para ter relações íntimas é 6% seguro. Você usaria? Se você não quer engravidar, você não usaria. Então, 6% seguro para eu conseguir, através do medicamento sozinho, obter cura. E eu estou tentando fazer dessa forma, a chance de eu conseguir vai ser pequena. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender que essa questão da ansiedade, sendo psicossomática, eu preciso atuar de 3 formas ao mesmo tempo. Eu preciso atuar no meu emocional, porque psicossomática significa que ela é a soma entre o emocional e a psique, certo? Eu preciso atuar no meu emocional, entendendo qual foi o conflito de origem que fez com que eu entrasse em ansiedade, e existe um conflito de origem, eu sei que vocês têm uma certa dificuldade de conseguir identificar, muitas de vocês veem a última coisa que aconteceu, mas a última coisa não é de fato o que fez com que vocês entrassem em ansiedade, é só a última gota que fez com que tudo transbordasse, né? Mas é preciso identificar o conflito de origem, né? Depois de eu identificar esse conflito de origem, eu tenho que sair dessa pirâmidezinha de conflito. E por que sair dessa pirâmide? O que acontece de forma simples é que sempre que você passa por alguma coisa que os seus sensores, os 5 sentidos, detectam que você já vivenciou no dia em que você teve o conflito, ou seja, sempre que você escuta uma música que remete à traição, você lembra da traição, não é? Os seus sensores mentais fazem isso o tempo todo. Eles ficam mapeando o lugar onde vocês estão. No momento da crise de ansiedade, ele viu alguma âncora da imagem. Eu sei que esse conteúdo é um pouco complexo para vocês entenderem aqui só numa live, mas de forma simples, vocês viram alguma coisa que a mente subconsciente ligou com um sistema de alerta que diz assim: peraí, eu estou em risco. Eu vou entrar em risco, isso aqui não é bom para mim, deixa eu me afastar, deixa eu sair daqui, deixa eu correr, deixa eu fugir, eu não vou ficar aqui, eu tenho que sair, eu tenho que me afastar. E isso é chamado de crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade vai durar 20 a 30 minutos. O meu corpo entra em descontrole. Então, peraí, eu disse que era emocional, eu disse que atuava na minha psique, mas o meu corpo entrou em descontrole. Então, eu também preciso ter respostas que cuidem do meu físico, do meu corpo, dos meus sintomas. Agora, se eu vou na base medicamentosa, eu estou agindo de uma forma, tentando alterar a forma hormonal que o meu corpo já faz automaticamente sozinho, mas porque ele não está conseguindo se sentir seguro, ele não está produzindo o hormônio do estresse, mas não da calma, ou seja, está aumentando a noradrenalina, mas não a serotonina, a sensação de bem-estar. E aí, nesse caso, o meu corpo começa a entrar em reação, começa a sentir que ele está em pânico. E aí eu tomo um medicamento e aquilo tudo acalma. Mas não acalma de verdade. Essa é a questão. A questão é que eu tomo e ele como se desligasse o meu cérebro. Eu falo isso aqui sempre para vocês. Se vocês forem ver o diazepam, por exemplo, é uma medicação que quando você toma, você pode tomar num hospital, numa mesa de cirurgia. Para quê? Para simplesmente você desligar o seu cérebro. Então, acha que esse medicamento está resolvendo o conflito? Não está resolvendo o conflito. Então, eu preciso resolver dessas 3 formas. Eu preciso sempre encontrar uma coisa que faça com que eu resolva dessas 3 formas. Porque senão, o resultado vai ser muito pequeno. Ou quase nenhum. Por isso, tantas pessoas continuam com ansiedade durante tanto tempo, crise, porque não conseguiu ainda entender qual é o conflito de origem e resolver desativando os gatilhos do